No vídeo de hoje eu vou falar sobre as flechas em JoJo, tentando explicar sua origem, o seu funcionamento e o seu paradeiro. Então, vamos lá. Durante a parte 3 nós fomos introduzidos ao conceito de stands. Os stands vieram para substituir o Amon, que era o sistema de poder utilizado em JoJo até então. No entanto, não é explicado como que os usuários conseguiam seus stands, só é revelado que stands são manifestações físicas da força de vontade de uma pessoa, que eles já existiam há milhares de anos, que é possível nascer sendo um usuário de stand e que é possível você ganhar um caso algum membro da sua família o adquira, mas só se você tiver força de vontade suficiente, caso contrário, você morre. Na parte 4 é revelado que os stands vêm de flechas especiais que têm o poder de dar os stands, e elas seguem as mesmas regras da parte 3, só dando os stands para aqueles que realmente têm força de vontade suficiente. É só na parte 5 que o Araki vai realmente tentar formular uma explicação, mostrando a origem, o funcionamento e as coisas do tipo. E na parte 6 as flechas praticamente já não são mais mencionadas. E depois da parte 6 a série sofre um semi-reboot e o sistema de criação de stands muda. Então tudo que eu vou falar aqui é baseado praticamente só na parte 4 e na parte 5, ok? Cerca de 50 mil anos atrás, um meteoro caiu na Terra, na região que hoje seria conhecida como Cape York, na Groenlândia. Esse meteoro continha um vírus que é letal para grande parte das formas de vida. No entanto, algumas delas possuem alguma qualidade que as permite sobreviver, e caso sejam bem-sucedidas nisso, elas ganham stands. Milhares de anos no futuro, um homem misterioso descobriu as propriedades miraculosas do meteorito e com um pedaço dele forjou 6 diferentes flechas. O que aconteceu com esse homem é um mistério. Em 1978, uma escavação foi até a Groenlândia e encontrou o meteorito. No entanto, todos que entraram em contato com ele faleceram. Apenas um deles, antes de falecer, conseguiu lançar um relâmpago dos dedos. Foi graças a essa expedição que as informações sobre o vírus foram descobertas. Em 1986, um jovem que participava de uma escavação arqueológica no Egito encontrou 6 flechas enterradas e as roubou. Das 6 flechas, 5 eram exatamente iguais. No entanto, uma delas tinha um besouro entalhado. Esse jovem não era ninguém mais, ninguém menos do que o Diávolo, que pegou e vendeu 5 das 6 flechas por muito dinheiro para uma mulher chamada Enya. A outra flecha ele manteve consigo e a levou para a Itália, que seria usada para montar a Passione. As demais flechas ficaram com o Dio e ele distribuiu elas entre os seus lacaios. Após ele ser derrotado pelos Crusaders, o Jotaro e o Polnareff passaram os anos 90 buscando o paradeiro das flechas. E agora eu vou mostrar o que aconteceu com cada uma. Como eu disse antes, a primeira flecha ficou com o Diavolo. Muito provavelmente foi ela quem despertou o King Crimson. Ela foi entregue ao Pope e colocada dentro da boca do seu stand, o Black Sabbath, que era responsável por fazer uma espécie de teste para angariar novos membros para a máfia. Quando o Giorno faz o Pope cometer suicídio, a flecha que estava dentro dele acaba sendo destruída. A segunda flecha provavelmente ficou com o Dio. Na adaptação para anime é possível ver brevemente em uma cena uma flecha pendurada na sua mansão, e essa pode ser exatamente essa flecha. Após a morte do Dio, ela provavelmente foi recuperada pela Fundação Speedwagon ou destruída. A terceira flecha foi dada ao Sr. Nijimura, sendo usada posteriormente por Keisho Nijimura, que queria encontrar um stand user que fosse capaz de matar o seu pai. No entanto, ele é morto por Akira Otoishi, que rouba a flecha para si. No entanto, ele é derrotado pelo Josuke e essa flecha é entregue à Fundação Speedwagon ou destruída. A quarta flecha foi dada a Yoshihiro Kira, que usa para dar ao seu filho, Yoshikage Kira, o seu stand. O Yoshihiro obtém um stand que permite que ele viva como um fantasma e ajude o seu filho, criando diversos stand users no caminho que tentam impedir que os habitantes de Morio detenham o Kira. Essa flecha é destruída junto com o Yoshihiro pelo Josuke. A quinta flecha nunca é mencionada em nenhuma outra parte, então provavelmente ou ela foi destruída ou recuperada pela Fundação Speedwagon ou simplesmente se perdeu por aí. Uma dessas 3 flechas que estão sob a custódia da fundação foi utilizada para criar o amuleto que o Jotaro entrega a Jolyne e que concede a ela o seu stand, o Stone Free. A sexta e última flecha é a do besouro. Ela estava sob custódia do Dio, que a repassou para o Pucci e foi responsável por despertar o stand White Snake em si mesmo e o Weather Report no seu irmão. A flecha ainda foi devolvida para o Dio após a sua derrota e ficou sob custódia do Polnareff. Enquanto o Polnareff estava na Europa se escondendo do Diávolo, ele descobre que a flecha pode modificar um stand e torná-la um Requiem. Eventualmente ela se funde ao Gold Experience, que derrota o Diávolo. Ela é mostrada caindo dele no final da história, dando a entender que o Gold Experience Requiem não é permanente. No entanto, o Giorno resolve guardar a flecha para se lembrar da aventura que viveu. E isso é tudo que é contado dentro da história.
Agora eu vou fazer a parte do vídeo onde eu tento debater um pouco sobre coisas que estão além do que aparece dentro do mangá. E eu sempre acabo me arrependendo dessa parte porque parece um bando de orangotango me xingando. Se você discordar de qualquer coisa que eu falar aqui, é só falar numa boa. Não precisa ser mal educado, não precisa ser um imbecil. E se você fica dando ragezinho em cima de vídeo de anime, você precisa demais sair da internet, cara. Enfim, vamos lá. O que aconteceu com o criador das flechas e como que elas foram parar no Egito? Eu não sei porque que não tem quase nada sobre isso na internet. Imagina que você é o único com stands no mundo. Você não pode simplesmente fazer 6 flechas místicas e do nada sumir no esquecimento. Eu gosto de pensar que ele tem alguma coisa a ver com o Anubis da parte 3, já que ele é o stand mais antigo que se tem notícia. Então talvez eles estivessem relacionados, mas eu não sei. Ia ser bem legal se o Araki tivesse explorado mais esse cara, porque basicamente ele criou tudo que é relevante no universo de JoJo e ele simplesmente não tem nenhum nome. Então, né... A flecha de besouro é especial. Pelo que é mostrado na série, ela é a única que parece transformar os stands em Reikiens. Ao mesmo tempo, a gente já viu ele transformando pessoas normais em stand users. Então o uso dela não é puramente para criar Reikiens. Eu vi muita gente falando que essa flecha carregaria mais carga viral que as demais. E por isso ele poderia reforçar os stands, ou então criar stands mais fortes que o comum. Mas ela criou o White Snake, que não é lá essas coisas, então eu não sei. A minha teoria é que ela é só uma flecha comum que não se deteriorou tanto. Se você reparar as flechas normais, elas têm um buraco no meio, e nesse buraco seria o lugar onde o besouro ficaria. Levando em conta que elas ficaram muito tempo perdidas no Egito, é normal que alguma parte delas se soltasse. No caso, foi o besouro do meio. Mas, de novo, isso é só uma teoria. Então, qualquer flecha pode gerar um Requiem? Essa é a pergunta mais polêmica, mas na minha opinião, sim. Eu vi muita gente falando que um Requiem é criado quando uma flecha atinge o stand e não o usuário. Mas isso não é verdade, já que o Giorno foi acertado na luta contra o Black Sabbath e o seu stand não mudou. Eu concordo com a parte da fanbase que diz que caso você tenha um stand e uma força de vontade grande o bastante, a flecha vai garantir que o seu stand se modifique ou ganhe uma habilidade exatamente relacionada com o que você quiser. No caso do Giorno, é uma habilidade exatamente contrária do King Crimson para poder derrotá-lo. No caso do Polnareff, é algo que pudesse deixar a flecha segura para sempre, e no caso do Kira, é uma habilidade que permitisse que ele pudesse manter a sua identidade segura. E sim, eu tô falando que o Killer Queen Bites the Dust é um Requiem, pode me processar. E por fim, né, o meteoro veio do planeta do Mikitaka? Eu gosto de pensar que sim, porque combina demais com a temática da parte 4, ele ser um alien, e como ele tem um stand e o meteoro é de origem alienígena, ia ser legal tudo se encaixar, certo? Eu vi uma teoria que diz que o meteoro não caiu na Terra por acidente, e sim que ele foi atraído pela energia vital das pessoas. E levando em conta que todo o papo de destino e gravidade é ultra relevante em JoJo, eu acho que é uma teoria muito boa. Eu só vou lembrar mais uma vez que nada que eu falei nessa parte do vídeo é oficial. Se você não concorda, simplesmente não toma isso como verdade. Não precisa ficar me enchendo o saco, certo? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.